E aí, pessoal, aqui é o JP e agora a gente vai continuar o nosso estudo de sais. No nosso primeiro vídeo, né, para iniciantes nessa função inorgânica, a gente viu o que era um sal, as características desses sais e também como formá-los através daquela reação de neutralização. E aprendemos a montar aí a fórmula do nosso sal. Bom, vamos agora aprender a dar nome a esses sais. Para a gente dar um nome do nosso sal, a gente vai precisar ter um bom domínio da nomenclatura lá dos ácidos e também das bases, tá? Então, como eu disse, saber esse conteúdo prévio é muito relevante aqui para você não ter dificuldade. O nome do nosso sal será do seguinte tipo: é o nome do ânion, a palavra D, e o nome do cátion, com a possibilidade de vir com a carga. Vamos analisar parte por parte desse nome. Primeiro, como assim a carga? Para elementos, né, que formem o cátion, que possam ter mais de uma valência, a gente precisa colocar essa valência em números romanos após o nome. Então, assim como lá nas bases nós tínhamos elementos que podia ter mais de uma carga, a gente tem aqui no nosso sal. Uma dica: se lá na base eu precisei colocar o número romano, aqui no sal eu também vou precisar colocar o número romano para aquele elemento. Tá? Lembrando, quais são os elementos que têm apenas uma valência e a gente precisa saber de cor, porque nesse caso aí a gente não coloca nada aqui. São esses daqui. São os cátions da família 1A e 2A, o cátion amônio, o cátion alumínio, o cátion zinco e o cátion prata, tá certo? Então, todos esses daqui. Lembrando, família 1A, como a gente já aprendeu, são esses daqui. Linacama, Robson Crusoe em francês. Todos eles têm carga 1+. E na família 2A, Bete Magrela casou com o senhor Barão Ratão. Todos eles têm carga 2+, tá certo? Então, muito importante saber essa regrinha, que são exatamente os mesmos cátions aí que a gente guardou lá nas bases. Então, a gente aqui apenas dá continuidade nesse conhecimento. Com relação ao nome do ânion, como que a gente vai saber? Aí a gente vai ter que saber o nome do nosso ácido. Por quê? Nós vamos ter que pegar a terminação do nosso ácido, que era oso, ico ou hídrico, e trocar aqui por ito, ato ou eto, tá? Apenas a terminação. Então, por exemplo, sei lá, se lá no nosso ácido eu tinha o clorídrico, né, o ácido clorídrico, agora eu vou ter o cloreto. Se eu tinha, por exemplo, o ácido nítrico, aí agora eu vou ter o nitrato, tá certo? Então, por isso que a gente vai precisar saber muito bem o nome do nosso ácido. E para lembrar o nome dos ácidos, a gente tinha visto lá o boconoclossopô, tá certo? Como que a gente guarda essa tabelinha de uma maneira bem simples? É assim, você vai fazer mosquito guloso, timato, tipico, timeto no vidrico, tá certo? Mosquito guloso, timato, tipico, timeto no vidrico. Vamos ver alguns exemplos agora, então. Por exemplo, no nosso primeiro vídeo a gente havia visto como montar a fórmula, né, com essas duas substâncias aqui. Eu tenho aqui a minha base e aqui o meu ácido. Bom, esse daqui são os íons que eu tenho em água. Esse é o nome do meu sal. Aliás, essa é a fórmula do meu sal. Como que a gente vai dar nome? Esse daqui, como não tem oxigênio, ele é um hidrácido. Então, a terminação dele é hídrico. Ele é o ácido sulfídrico. Então, de hídrico, ele vai virar eto. Então, esse ânion se chama sulfeto. Já aqui, o potássio é da família 1A, então ele não precisa colocar, a gente não precisa colocar a carga dele. Então, esse daqui é o nosso sulfeto de potássio, ok? Perceba aqui que na fórmula o cátion vem antes, mas no nome o cátion vem depois, tá bom? Então, cuidado com isso. Sulfeto de potássio. Veio do ácido sulfídrico e do hidróxido de potássio, tá aqui. Outro exemplo que a gente viu lá no primeiro vídeo. Essa daqui é a nossa base, o hidróxido de cálcio e o ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico termina com ico. Sulfúrico vira sulfato. Hidróxido de cálcio. O cálcio da família 2A não precisa numerar. Então,
Esse daqui vai ser o nosso sal formado, né, a fórmula dele, e ele vai se chamar sulfato de cálcio. Ok? Então, cuidado aqui, ó, sulfeto, sulfato. E por fim, o nosso terceiro exemplo. Temos aqui a nossa base, hidróxido de ferro 2 e ácido nitroso. Lembrando aqui, sulfúrico termina com ico porque ele está lá no padrão do boconoclosopor. Esse daqui termina com oso porque o padrão é HNO3, lá no boconoclosopor. Como ele tem um a menos, eu troco a terminação ico por oso. Por isso que ele é o ácido nitroso. E essa base aqui, hidróxido de ferro 2, eu levo o nome, né, a carga 2, porque ferro não está naquele grupo de cátions que eu falei que não precisa pôr a carga. Então tá aqui, esses são os nossos íons, essa é a fórmula do nosso sal. Na hora que eu vou dar o nome, nitroso vira nitrito, ok? E eu preciso colocar a carga, então é nitrito de ferro 2, ok? Lembrando que esse 2 é porque é a carga do meu cátion, beleza? Então é sempre esse esqueminha, não tem segredo, dá para fazer com calma, sem perigo aí de errar. Por exemplo aqui, sal de cozinha, cloreto de sódio, porque ele veio do ácido clorídrico e veio do hidróxido de sódio, ok? Outro aqui, nitrato de bário. Nitrato veio do ácido nítrico. O bário veio do hidróxido de bário, tá certo? Aqui, iodeto de potássio veio do ácido iodídrico e do hidróxido de potássio. Perceba que em um deles eu coloquei a carga porque todos, aqui, o sódio e o potássio da família 1A, o bário, família 2A. Aqui, fosfato de alumínio. Alumínio não tá naquele grupo que não precisa pôr a carga. Fosfato porque veio do ácido fosfórico. Perceba que o nome não está relacionado aqui à quantidade, né? Não é porque tem o 2, o 3 aqui que eu vou mudar alguma coisa no nome, tá bom? Esses números aqui têm a ver com as cargas e tudo aquilo que a gente já aprendeu na primeira parte. E o nome tem a ver com de quem ele veio. Aqui, carbonato de ferro 3. Por quê? O CO3 veio do ácido carbônico. Carbônico vira carbonato. E o ferro veio do hidróxido de ferro 3. Por isso que é carbonato de ferro 3. Na hora que a gente analisa as cargas, o ferro é 3+. E o carbonato é 2-. Por isso que fez a regra da porteira, ficou Fe2, CO3, 3. Ok? Lembrando que esse 3 vale tanto para o C quanto para o O. Aqui, brometo de amônio, veio do ácido bromídrico e do hidróxido de amônio, tá certo? Lembrando aqui que NH4 é sempre amônio, ok? Esse outro, sulfito de prata. Sulfito porque veio do ácido sulfuroso. E prata não precisa pôr a carga porque está naquele grupo, tá certo? Veio do hidróxido de prata. Aqui, iodeto de chumbo 2. O chumbo eu preciso numerar, não está naquele grupo, por isso está aqui. Iodeto está aqui, veio do ácido iodídrico. Carbonato de cálcio. Esse sal aqui a gente encontra, por exemplo, no mármore e também em estalactites, estalagmites. É muito comum esse sal aqui no nosso dia a dia. Inclusive, por exemplo, na casca do ovo a gente tem a presença desse sal, tá certo? Carbonato de cálcio. Então, ele veio do ácido carbônico e do hidróxido de cálcio. Sulfato de cobre 2. Ele veio do ácido sulfúrico e do hidróxido de cobre 2. Hipoclorito de sódio. Ele veio do ácido hipocloroso. Perceba que eu mudei só o finalzinho. Então, ó, hipocloroso vira hipoclorito de sódio, tá certo? Esse daqui é o que a gente compra como água sanitária ou cloro, né, que usa aí na limpeza doméstica. Quando a gente compra o que a gente chama de quiboa ou cloro, água sanitária, nada mais é do que uma solução desse sal aqui. Então, eles pegam esse sal e dissolvem ele na água, tá certo? E aí ele tem um poder bactericida, ele consegue aí
ajudar na limpeza e tudo mais. Só que também ele promove aí manchas, dependendo do tecido que você usa, tal, então toma cuidado no manuseio dele, ok? E aqui a gente tem o cianeto de ferro 2, ele veio do ácido cianídrico e do hidróxido de ferro 2, ok? Um cuidado que a gente precisa ter na nomenclatura dos sais é que existe uma outra possibilidade de nomear os cátions quando eles têm mais de uma valência. Isso daqui é mais a título de curiosidade, caso apareça no exercício. Eu não sugiro você usar essa nomenclatura. Usa aquela que a gente acabou de ver colocando um número romano que não tem erro. Já vou explicar por quê. Quando a gente tiver um cátion com duas cargas, né, com duas valências, a maior valência a gente pode dar um nome aqui com a terminação ico, tá certo? Então, o nome do cátion, né, o nome do nosso elemento com a terminação ico. Por exemplo, vamos ver primeiro aqui o outro caso, depois a gente vê o exemplo. E quando for a menor valência, a terminação oso. Então, ico e depois oso. Bem parecido com lá dos ácidos que a gente havia visto. Vamos ver agora um exemplo. Tá aqui, ó. Esse daqui a gente viu que é o carbonato de ferro 3. Na natureza tem o ferro 3 e o ferro 2. Como o 3 é a maior valência, eu posso também chamar esse composto, ao invés de chamar de carbonato de ferro 2, chamar de carbonato férrico. Tá certo? E aqui a gente viu cianeto de ferro 2. Como é a menor valência, eu também posso chamar de cianeto ferroso. Vai existir também o cianeto férrico e, nesse caso, o carbonato ferroso. Mas aí são sais com outra fórmula química. Como a gente não precisa ficar decorando qual cátion que tem maior valência, quais são as valências e tudo mais, se você usar essa primeira nomenclatura utilizando o número romano, não tem segredo. Não importa se tem uma valência menor ou maior. Sempre vai dar certo. Aqui você corre o risco de errar, tá certo? Então, cuidado com essa nomenclatura aqui, tá certo? Então, isso é dentro da nomenclatura de sais. Para a gente fechar nossa aula, agora a gente vai ver com relação à solubilidade dos sais. Por quê? Não é todo sal que é solúvel na água. Mesmo sendo compostos iônicos, alguns sais são pouco solúveis em água, porque a energia que mantém os dois íons unidos pela ligação iônica, às vezes, é maior do que a energia que eu consigo quando eu solvato, ou seja, eu uso a água para separar esses íons. E aí, justamente, a gente não vai conseguir separar, né, dissociar esses íons, então eles não vão ser, o sal não vai ser solúvel em água, tá bom? De maneira muito simples, como que a gente vai saber se um sal é solúvel ou não? Vai depender do seu cátion e do seu ânion. Se eu tiver pelo menos, e vou reforçar aqui, pelo menos um cátion ou um ânion que é solúvel em água, o meu composto inteiro é solúvel. Tá? Então, aqui agora a gente vai aprender a regrinha de solubilidade mais comum, ok? Com uma musiquinha que eu vou mostrar para vocês. Então, primeiro a gente vai aprender a letra da música. Então, ó, nitratos e acetatos são solúveis, tá? O que é um nitrato? É porque ele veio do ácido nítrico, é quando tem essa fórmula aqui. E um acetato a gente não viu, ele veio do ácido acético, tá? Que tem no vinagre, mas só a título de curiosidade por conta da letra da música, essa é a fórmula dele, tá bom? Alcalinos e amônio também são. Alcalinos é da família 1A, então a gente já viu todos eles. Li na cama, Robson Crusoe em francês. Todos eles têm carga 1+. Amônio é NH4+, então eles também são solúveis. Então, qualquer sal que tenha um nitrato, um acetato, ou um alcalino, ou amônio, qualquer um dos quatro, já torna o sal solúvel. Cloretos, brometos e iodetos. Vamos lá, mais cloretos, brometos e iodetos. Então, cloreto, Cl-, brometo, Br-, iodeto, I-. Apresentam exceção. Como assim? Esses três aqui também são solúveis, só que não são sempre solúveis. Eles têm casos em que não são solúveis, tá? Então, como via de regra, eles são, mas tem algumas exceções que a gente precisa saber. Quais são as exceções? Quando eles se juntam com prata, ou mercúrio, ou chumbo. Então, se eu juntei cloreto, brometo ou iodeto com algum desses três embaixo,
não é solúvel, ok? Prata, Ag+, mercúrio, Hg2+, e chumbo, Pb2+, tá? Então, esses três aqui, se eu juntei com algum daqui de cima, né, com alcalinos e amônio, tudo bem. Se eu juntei com esses três de baixo, aí deu problema. É raro aparecer algum caso fora desses daqui que eu mostrei para vocês, tá? E aí a gente estuda depois mais aprofundado. Vamos aprender então a música. Onde eu coloquei aqui esses dois traços é porque a gente vai repetir, tá bom? E aqui a melodia que a gente vai usar é Atirei o Pau no Gato. Então tá, então vamos lá. Peço aí que vocês tenham piedade de mim, tá? Eu sou professor, não sou cantor, mas aqui a gente faz de tudo para ajudar vocês, beleza? Então, vamos lá. Vamos ver aqui como que canta. Nitratos e acetatos são solúveis, alcalinos, e amônio, também são. Mas cloretos, brometos, e iodetos apresentam exceção. Essa foi a nossa musiquinha aí, maneira bem simples para a gente saber como guardar esses íons. Agora a gente vai para exemplos, ok? Vamos lá então. Por exemplo, NaNO3, temos aqui ó, sódio, que é um alcalino, e o nitrato, então, nitrato de sódio é solúvel, porque tanto o nitrato quanto o sódio são solúveis. Próximo exemplo, carbonato de potássio. Carbonato não está naquela regrinha, mas o potássio está, porque o potássio é alcalino. Então, isso já torna o nosso sal solúvel, ok? Carbonato de cálcio. Nem o cálcio e nem o carbonato estão lá. Então, como nenhum dos dois está, carbonato de cálcio é insolúvel. Sulfato de bário. O bário não está lá, e nem o sulfato. Também é insolúvel. Cloreto de sódio. O cloreto, ele tem exceção, mas quando ele se junta com o sódio, que é um alcalino, não é exceção dele, então ele é solúvel, ok? É o nosso sal de cozinha, solúvel. Cloreto de prata. Cloreto, em geral, é solúvel, mas quando se junta com prata, mercúrio e chumbo, não rola. Ou seja, ele juntou aqui com prata, então é insolúvel. Esse daqui é o mais importante aí para você saber dos insolúveis, né? Quando a gente monta as reações, é muito comum aparecer aí para a gente julgar. Então, um dos mais importantes, tá bom? Aqui, fosfato de amônio. Fosfato não está lá na musiquinha, mas o amônio tá. Amônio é solúvel, então tudo fica solúvel. Fluoreto de potássio. Fluoreto não está lá, mas o potássio está, então também é solúvel. Brometo de chumbo, 2. Brometo, em geral, é solúvel, mas quando se junta com prata, mercúrio ou chumbo, que é o que aconteceu aqui, fica insolúvel, então não pode. A gente fecha a nossa aula de sais aqui, tá? Um último detalhe interessante, né? Os sais pode ter cor ou não, o que determina essa cor do nosso sal é o cátion, tá? Então, em geral, alcalinos e alcalinos terrosos, né, cátions das famílias 1A e 2A, não tem cor, tá? Lá dos elementos de transição, aí sim é mais comum os cátions terem cores e, consequentemente, os sais também vão ter. Por isso que a gente pode encontrar algumas coisas aí como branco ou colorido, beleza? Então, a gente fecha aqui a nossa aula. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Vamos fazer exercício agora. Tchau, tchau.